Olá, boa noite. Com transmissão ao vivo pela TV Cultura, emissoras afiliadas e conectado no YouTube, Facebook e Twitter, o Roda Viva começa agora. De aliada e líder da tropa de choque bolsonarista a desafeto, alvo de ataques explícitos nas redes sociais. A mulher que ocupa o centro do Roda Viva de hoje desfrutou os dois lados da moeda da militância de direita que floresceu nas últimas eleições. Deputada federal mais votada do país, ela chegou ao Congresso com a missão de abrir caminhos para a articulação política dos principais projetos do governo, mas deixou o posto por ordem de Bolsonaro, sem nem sequer ter sido avisada com antecedência. O que mudou? Há semanas, uma crise dividiu o partido do presidente, do qual ela faz parte, jogando em lados opostos parlamentares que se elegeram apoiando Jair Bolsonaro. Dona de um capital invejável nas redes sociais, a entrevistada de hoje perdeu seguidores e se envolveu em rumorosos embates com os filhos do presidente. Ela os chamou de moleques mimados e disse que seus conselhos colocam em risco não só o mandato do pai, mas também a estabilidade do país. A caminho de volta, ela vai dizer. No centro do Roda Viva de hoje, Joyce Hasselmann. Nascida em Ponta Grossa, no Paraná, formou-se em jornalismo e trabalhou em diversos veículos como a Rádio CBN, Jovem Pan, Band News FM e Revista Veja. Também passou pela TV Record e SBT nas afiliadas paranaenses. Em 2018, foi eleita deputada federal com mais de 1 milhão de votos, a segunda maior votação no estado. Por sua atuação no Congresso, conquistou uma legião de inimigos, incluindo os integrantes do clã Bolsonaro. Para conversar com a deputada Joyce Hasselmann, nós convidamos José Alberto Bombig. Ele é editor executivo do jornal O Estado de São Paulo e titular da coluna do Estadão. Sérgio Roxo, repórter do jornal O Globo e da revista Época. Flávia Marreiro, ela é editora do jornal É o País, no Brasil. Fábio Zanini, repórter da Folha de São Paulo. E Débora Freitas, apresentadora da rádio CBN. Nós contamos ainda com o olhar atentíssimo do nosso grande cartunista, Paulo Caruso. Deputada, boa noite. Seja bem-vinda ao Roda Viva. Pela primeira vez no centro da roda, mas a senhora já esteve no lugar já estive na bancada e fazendo perguntas, algumas incômodas para convidados. Eu acho que hoje o centro da roda vai ser uma missão mais difícil. Deputada, o presidente cita com frequência um versículo, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Desde a escalada da crise no PSL, não só a senhora, mas outros membros do partido têm citado, atacado, reclamado do que chamam de milícia virtual. E há insinuações ou até mesmo acusações de que tem dinheiro público sendo usado nesse processo de detração de adversários nas redes. A senhora chegou a dizer, usando um título de um filme, a senhora optou pela cultura pop, né? Disse, eu sei quem vocês são e sei o que fizeram no verão passado. O que é que a senhora sabe que nós ainda não sabemos? Eu sei bastante coisa, né? Mas o que aconteceu com a intensificação desses desgastes, que não começaram hoje, veja, essas pequenas crises que foram se intensificando no PSL começaram ainda à época da transição. Então, vocês se lembram que, né, quando tentaram impor um líder, eu fui contra, um líder que foi escolhido pelo próprio filho do presidente, eu achei aquilo uma interferência, né, a bancada não gostou. E aí, aos trancos e barrancos, as pequenas crises foram acontecendo. Quando iniciou uma série de ataques a integrantes leais do governo, veja, o general Mourão foi atacado, o Santos Cruz foi atacado, o Bebiano foi atacado, a minha orelha de jornalista ficou em pé. Falei, opa, vamos prestar atenção no que está acontecendo aqui. E havia muitos rumores, né? Rumores de que, além da tropa bolsonarista, da qual eu me incluo, eu faço parte, havia algumas orientações. Quando o Santos Cruz foi achincalhado nas redes sociais,
né? Eu resolvi também dar uma atenção um pouco maior para entender o que estava acontecendo. E, de fato, quando eu digo que a gente precisa olhar com atenção isso, quando você tem um assessor de um deputado que é pago com dinheiro público, fazendo memes, montagens, ataques virtuais e virulentos, não é você discordar, é ataque virtual e virulento, sendo bancado com dinheiro público, não me parece que isso passe perto da moralidade. Então, agora, a vítima da vez sou eu, e depois serão outros. Como eu disse para o próprio ministro Ramos na semana passada, eu falei, o próximo é você. Ele já até sofreu alguns ataques aí nas redes, deu uma baixada, né? Então, a gente está vendo, eu estou mapeando quem são essas pessoas, porque eu sou jornalista investigativa. Eles acham que eu não vou descobrir. Através dos ataques que foram feitos para mim, eu comecei a mapear. Lá atrás já com Santos Cruz e agora. Mapei aqui, mapei ali, mapei acolá. E tem alguns perfis que já estão identificados, que, inclusive, fazem parte, já estiveram nas mãos ou estão nas mãos de assessores dos meninos, do Flávio, do Eduardo e do Carlos. Quando o seu colega Alexandre Frota, que era do PSL, foi expulso, talvez aí numa espécie de prenúncio do que viria a ser essa crise que hoje dominou o noticiário e dividiu o partido literalmente no meio, quando ele esteve aqui no Roda Viva, ele disse que sabia desde a campanha que fake news era uma prática dos apoiadores do Bolsonaro. Agora que a senhora está experimentando aí o outro lado, o lado de quem é alvo, talvez se não de fake news, mas de recortes que levam a um entendimento diferente sobre o que a senhora acha que está acontecendo. A senhora concorda? Era uma prática disseminação de fake news na campanha e é uma prática de governo? Olha, a virulência, todos nós sabíamos que havia. Eu não tinha informação concreta e real de que fulano, beltrano ou cicrano faziam montagens, como há grupos hoje. Hoje um site publicou montagens e o grupo combinando como seriam os ataques e como seriam as montagens com o meu rosto. Então, disso especificamente, eu não sabia. Obviamente, que a campanha foi muito dura para todos os lados, isso a gente viu, por óbvio. Eu não fazia parte do time de fake news, porque toda vez que eu fui para o ataque, eu botei o meu rosto. Porque quando você põe o seu rosto, você dá o direito de, se a pessoa se sentir ofendida, ou se você estiver falando uma inverdade, haver reparação judicial. Então, quando você põe o rosto, é uma coisa. A grande questão é se esconder por trás de perfis fakes, para atacar pessoas e atacar aliados. Se é prática do governo, eu acho que isso é um pouco pesado demais. O governo tem que se preocupar com o Brasil. Eu estou falando de coisas que atrapalham o governo e atrapalham o Brasil. A minha preocupação é com o país. Enquanto fica essa guerrinha de meme para cá, montagem para lá, as de hoje foram sensacionais. Assim. É para fazer qualquer estrategista de guerra virtual falar, olha, que sensacional, porque realmente são ataques muito baixos, muito sujos, fazendo montagens minhas com bicho, com corpo de porco. Quer dizer, é uma coisa muito baixa. É muito, muito, muito baixa. Isso não ajuda o Brasil. Enquanto isso, a gente está aqui com o emprego que não cresce, a gente está aqui com problemas para resolver, o pacote anticrime parado no Congresso, e a gente vê todo esse estardalhaço envolvendo o Palácio do Planalto, e sempre tem um filho envolvido nessas crises. Ou é um tweet que fez xingando alguém do Congresso, ou uma montagem que fez em relação ao presidente da Câmara, ou ao presidente do Senado, ou a um ministro. Até quando isso vai acontecer? Até o ministro Moro já foi frito aí por parte dessa rede. O Brasil não ganha com isso, o Brasil só perde com isso. Flávia Marreiro. Boa noite, deputada. Durante a campanha, a senhora foi responsável pela difusão de um boato, um dos mais, que chegou a 71% dos eleitores, segundo uma pesquisa que a gente publicou no El País, o de que uma grande revista tinha recebido 600 milhões para falar mal do então candidato Jair Bolsonaro. A senhora está criticando a prática de fake news ou de distorção da realidade. A senhora revisa seus próprios atos durante a campanha? Eu mantenho exatamente o que eu disse. Eu não volto atrás do que eu disse. Eu tenho 2 fontes que participaram dessa reunião em que houve uma proposta para que, de fato, um grupo de comunicação, uma revista é a estrela do grupo, mas um grupo de comunicação recebesse dinheiro à época da campanha. Essas pessoas me procuraram desesperadas, estavam inclusive com medo à época, e eu, com a informação na mão, e eles sabendo o que eu sabia, dei o meu rosto, coloquei meu rosto no ar e disse, olha, eu estou sabendo do que está acontecendo. E aquilo freou a negociata à época.
Ah, a negociação não foi concluída, é isso? Não foi concluída, não foi concluída. Agora, as duas pessoas que participaram da reunião e que me trouxeram informação ficaram com muito medo, porque não eram do meio jornalístico e ficaram com medo de retaliação, mas conseguimos impedir essa negociação. Mas uma reunião que aconteceu, inclusive, à época eu disse, eu sei o endereço, eu sei onde foi, eu sei qual foi o escritório de advocacia, eu dei o meu rosto à tapa. Se alguém se sentisse ofendido à época ou quisesse assinar o atestado de que aquilo estava acontecendo, bastava me acionar da justiça. A senhora usou a sua reputação como ex-jornalista da revista Veja, como ex-jornalista de grandes meios, para fazer essa afirmação em que a senhora fala que agora não se concluiu. A senhora acredita que esses 600 milhões estavam prontos a serem entregues para a Barra? A informação que eu recebi é que sim, e que seria uma transação via Bitcoin à época. Essa foi a informação que foi dita e confirmada por quem estava dentro dessa reunião. Tem algo que a senhora não faria dessas práticas de difusão de mensagens na campanha, ou usar a máquina bolsonarista que hoje se volta contra a senhora? Veja, todas as informações, toda a luta que eu tive na campanha, e eu fui muito dura na campanha, é meu perfil. Eu sou uma mulher bastante firme, né? Eu sempre, até hoje eu falei um pouco mais cedo, todo mundo sabe, comigo bateu, levou, eu não tenho medo de marmanjo. Não precisa gritar, falar alto, eu não tenho medo. E eu deixei isso muito claro desde sempre. Agora, toda vez que eu fui para cima de alguém na campanha, que eu fui dura na campanha, de novo, eu coloquei o meu rosto lá. Então, eu não difundi nenhum tipo de fake news, não fiz montagem com ninguém, não fiz... Quando eu dizia, olha, eu sei o que está acontecendo, é o espírito do jornalista que trabalhou com jornalismo investigativo há muito tempo. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei as informações que eu tenho, eu sei as gravações que eu tinha na época da campanha. E a minha ideia sempre foi evitar que houvesse qualquer tipo de tentativa de vantagem num tapetão que passa aí longe da legalidade. Bom, Big. Deputada, numa entrevista logo no início do governo, do mandato do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Fernando Henrique disse numa entrevista ao Estadão, eu imagino que foi em fevereiro ou março, era bem início, vocês ainda estavam muito coesos. Ele falou que a gente assistia à volta da monarquia no Brasil, que havia o presidente e os príncipes. Eu estava vendo a senhora responder a primeira pergunta da Dani, e a senhora concorda hoje com ele? Não sei o que a senhora pensou à época, vocês ainda eram muito coesos, mas como a senhora vê isso hoje? Eu não só concordo, como eu já disse a mesma coisa. Eu disse publicamente e disse ao próprio presidente. O meu estilo é sempre muito franco, eu não fico dando o nome das coisas que elas não têm, eu dou o nome das coisas que as coisas têm. Então, muitas vezes eu disse ao presidente, me ajude a te ajudar. Esse tipo de fazer um puxadinho do Palácio do Planalto familiar não vai funcionar, isso não é bom para ninguém. Nunca houve tanta interferência de família dentro de um poder, nem na época do Sarney. Então, isso é perigoso para o país. Eu quero que o governo dê certo, eu estou trabalhando e continuo trabalhando pelo governo. Eu não estou nem aí com liderança, isso só me dava muito mais trabalho, eu trabalhava 20 horas por dia. Aliás, eu aproveito então já... Sem ganhar um único centavo a mais. Eu trabalho. Já tiro uma da minha lista da frente. Foi um alívio ou foi uma punição? Foi um alívio, foi um alívio. É claro que a maneira com que foi feita foi muito feio, porque... sem uma ligação, sem uma conversa, porque eu simplesmente discordei do Eduardo Bolsonaro. Eu andei o Brasil inteiro ajudando, junto com outros líderes e com os presidentes da Câmara e Senado, a aprovar a reforma da Previdência, aprovar PLNs para o governo. A minha lealdade sempre foi inquestionável. Se houver um levantamento de quem subiu à tribuna mais vezes para defender o presidente do que eu duvido, eu dou, não tem ninguém, pelo menos não com coerência. Alguém subir lá para gritar e xingar a esquerda, porque isso não adianta nada. Quando você chega no Congresso, você entende que isso não adianta nada. Isso é papel de bobo, Você está enganando as pessoas sem produzir absolutamente nada. Então, eu realmente dediquei muito da minha vida para ajudar o presidente, mas entreguei a minha missão cumprida. Não esperava uma gratidão, não é isso, não. Mas um pouquinho de respeito. E agora, esses ataques da meninada aí nos grupos, isso está ficando muito ruim, só que eu tenho couro duro. Eu não tenho medo. E eu disse isso claramente, eu falei, olha, presidente, está errado esse tipo de posicionamento. O senhor não pode usar o seu WhatsApp para atacar pessoas públicas, ou mesmo os seus filhos, porque eles têm o ônus e o bônus de serem filhos do presidente. Quando alguém que é filho de um presidente fala uma frase, o peso dela é 10 vezes maior. Por isso mesmo, eles deveriam ficar mais
quietos, restritos, deletar o Twitter deles, deleta Twitter, deleta Facebook, deleta Instagram, deleta tudo. Fiquem quietos, porque todas as crises que aconteceram entre o Executivo e o Legislativo, havia uma participação direta ou indireta de um dos meninos. Ou era alguém xingando um deputado, ou xingando um partido. O que isso contribui para o Brasil? Eu quero que o Brasil dê certo. Eu quero que o governo dê certo. E, desse jeito, daqui a pouco a gente vai perder a esperança. Fábio Zanini. Boa noite, deputada. Boa noite. Queria voltar nas suas práticas anteriores, o que a senhora fez no verão passado, perguntar alguns pontos. Primeiro, fake news, né? O ponto que a colega Flávia falou. Que a senhora disse que nunca espalhou fake news, mas teve uma fake news notória na campanha que a senhora espalhou, que foi sobre a urna eletrônica. Não foi fake news. O TRE considerou fake a informação que a senhora espalhava era assim, que se você apertasse o 1 antes de votar, já apareceu o Haddad, antes de apertar o 3. Não, teve isso foi colocado no dia da eleição. Mas isso comprovadamente não aconteceu. Eu imagino que você já disse o que está falando. Então, vamos retornar à história. Eu fiz um vídeo, coloquei no ar um hacker que nos contou como é que poderia ser possível você instalar um programa dentro do próprio TSE para, eventualmente, haver a modificação de pequenos percentuais de urna. Se você conversar com engenheiros que trabalham com urna eletrônica, você vai ter gente que diz isso é impossível e você vai ter gente que diz isso é possível. Então, você tem opinião para todo lado. Eu coloquei esse hacker no ar. A senhora fez mais que isso. A senhora categoricamente disse que se apertasse a tecla 1, aparecia o Haddad, o que não é verdade. Para aparecer o Haddad, tinha que apertar o 1 e o 3. O TRE de Minas Gerais, inclusive, Justiça Eleitoral, se manifestou contrariamente, dizendo que isso era impossível. A senhora, inclusive, tirou do ar o vídeo. Nós colocamos o vídeo no ar, né? O vídeo no ar em que apertava o 1 e aparecia. Qualquer coisa que eu publique viraliza. Mas eu tenho uma rede talvez gigantesca. Não devesse ter publicado, a gente estava no meio de uma eleição e nós recebemos esse vídeo. Recebi esse vídeo e postei o vídeo. A senhora não se arrepende? Me arrepender do quê? Eu recebi espalhado uma informação falsa. Não, eu não tenho certeza que essa informação é falsa. A senhora acha que se apertar 1 pode aparecer o Haddad, ainda hoje? Não, pelo que eu conversei com pessoas que... Eu conheço o precursor da urna eletrônica, quem inventou o aparelho precursor da urna. E ele me deu uma entrevista ainda quando eu estava na Veja. E ele disse para mim, é possível, sim, fazer... É fácil fazer fraude? Não, mas é possível. Tanto na urna quanto no sistema de transmissão. É claro que aquilo no momento em que você está com um país absolutamente polarizado, todo mundo tem medo que houvesse, eu tinha medo que houvesse uma interferência, tanto para um lado quanto para o outro. Então, o meu papel foi fazer o barulho em cima daquilo, fazer um alarde em cima daquilo. Aquele vídeo foi postado, não fui a primeira a postar, eu repostei o vídeo, e recebi um vídeo que depois disseram, não, aquilo é uma montagem. Eu não tenho certeza que foi uma montagem, ninguém me procurou em relação àquilo para falar, e, se eu não me engano, era exatamente no dia da eleição. Roxo. Deputada, boa noite. E as urnas que deram problema foram substituídas. Houve algumas urnas não por com esse problemas. Apontou, né? Houve algumas urnas. Veja, de novo, eu não sou especialista em urna. Eu ouço fontes, assim como vocês não são. E as pessoas que eu ouvi, algumas em veículos de comunicação mas quem publica grandes... a informação também é responsável, deveria ser responsável, não pode se isentar da responsabilidade não estou me pela informação. Tanto que se alguém, de novo, se alguém se sentisse ofendido com aquilo, deveria ter me procurado. Deveria ter me procurado. Então, chegou um vídeo no meio de uma tensão, um vídeo alarmante, em que a pessoa apertava um e aparecia o rosto do Haddad. Depois nós publicamos aquele vídeo e depois disso, está me dizendo que o TRE disse que era fake news. Essa informação, pessoalmente, não chegou para mim. Boa noite, deputada. Eu ia até mudar de assunto, mas continuando nesse assunto, voltando ali no episódio que a Flávia citou, a senhora chegou a levar essa questão da compra da capa da revista para alguma autoridade, para o Ministério Público? Não era a compra da capa da revista. Não tinha nada a ver com compra de capa da revista. Era um alinhamento total editorial para que houvesse durante toda a campanha aquele grupo trabalhando contra a eleição naquele momento 600 milhões de reais. do Jair Bolsonaro. Essa foi a denúncia. Isso é que um dos advogados que participou disso, e a irmã dele, me trouxeram, me dando detalhes de quais foram as pessoas que participaram, e toda aquela história certo. A senhora levou alguma autoridade? Isso fez algum boletim de ocorrência? Não fiz. Eu fiz o papel à época de jornalista. Divulguei informação no ar e a minha intenção principal era impedir que houvesse essa negociação.
né? Porque o alarde foi feito, e foi um alarde muito grande, e algumas figuras, segundo essa minha fonte, que estavam na reunião, figuras políticas, não conseguiram concluir a transação. Agora, no momento em que... E me coloquei à disposição. Certo, mas no momento que a desinformação traz um risco para a democracia, a senhora não acha que é muito leviano levantar esse tipo de coisa? E agora a senhora é uma autoridade, é uma parlamentar. A senhora poderia ter continuado investigando isso com os poderes que a senhora tem de parlamentar. A senhora não teve interesse em fazer isso, em levar esse assunto adiante para esclarecer isso? Não, o meu interesse era barrar a negociação. Não havia um crime ainda consumado, havia uma negociação em curso. Com a informação sendo propagada, nós conseguimos barrar essa negociação, E deixei absolutamente claro, de novo, meu rosto ali. Me procure. Estou à disposição das autoridades, eu disse à época, e permaneço à disposição delas. Débora Freitas. Muito boa noite, deputada. Ainda sobre a questão das fake news, a senhora disse que sabe muita coisa, que inclusive vai levar denúncias ao Ministério Vou procurar o Ministério Público, já passei para o meu advogado, prints desse último grupo, que inclusive publicamente já foi divulgada algumas imagens de montagens e a estratégia, como é que eles fazem para me atacar, e vou registrar também um boletim de ocorrência e vou entrar com denúncias no Conselho de Ética da Câmara, com a investigação correndo, porque tem limite para todas as coisas. Mas as discussões sobre fake news, elas não são novas, né? Os colegas todos estão trazendo temas a respeito disso. Não parece muito cômodo a senhora só tratar dessa forma agora, no momento em que a senhora é vítima, com o poder que a senhora tem, sendo deputada? Eu acho que você não me ouviu, Débora. Eu disse que comecei a pesquisar as pessoas envolvidas nisso quando o Santos Cruz, meu amigo, começou a ser atacado. Minhas orelhas ficaram mais em pé quando o Mourão passou por um processo de ataque também. E é óbvio que quando você está no centro de um ataque, a primeira coisa que você faz é tentar se defender e entender de onde vem esse ataque. Então, é muito natural que esse levantamento, num momento como esse, seja feito. Agora, por óbvio, as pessoas que passaram por isso também poderiam ter ido um pouquinho além. O que acontece é que as pessoas têm medo. Elas têm medo de mexer, às vezes, com o filho do presidente ou com um assessor especial. Por quê? Porque acabam tendo medo de atingir o presidente ou de ter o presidente não quer mais conversar, fica bravo, fica aquele jeitão dele, fica mal-humorado. Mas eu acho que a verdade tem que ser propagada. Eu não vou ficar aqui apanhando com mentiras, com inverdades, com montagens e ficar quieta. É claro que, no momento em que eu estou no centro do furacão, eu tenho que mostrar para as pessoas qual é a verdade. Eu tenho que mostrar para as pessoas o que está acontecendo. E tem até uma CPI que está aí em relação a esse assunto, está investigando aí as fake news. Tem que investigar. Pois a senhora vai fazer como alguns dos seus colegas de partido que se voluntariaram aí na CPMI, a comissão parlamentar que está investigando fake news. Mas a senhora tem material para levar? Temos alguns materiais, alguns nomes, até de pessoas que estão orquestrando esses ataques aí em relação a mim. Então, muita coisa também é lenda urbana. Não dá para a gente achar que tudo que acontece de memes na internet, muita coisa é lenda urbana, mas realmente há um grupo que, desde a época da campanha, faziam os ataques e continua fazendo esses ataques. Algo da campanha presidencial a senhora tem? Oi? Material da campanha presidencial a senhora tem de fake news? Não tenho. Mas, como há os perfis, tem alguns perfis que estão desde a campanha, eu acho que fazendo um retrocesso aí desses perfis, fazendo um levantamento, a gente consegue. Tem um perfil que é de fake news, claro, que é o Pavão Misterioso. Hoje ou ontem a senhora fez uma resposta a esse perfil. Oi, Carluxo, numa referência ao Carlos Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente. A senhora tem convicção que esse perfil Pavão... Foi uma provocação, mas que está claro que o Pavão Misterioso faz parte desse grupo que tenta destruir reputações, isso está claro. Eu tenho algumas suspeitas sobre o Pavão Misterioso, mas vamos deixar isso. Tenho, na verdade, 2 suspeitas, mas vamos deixar isso. Mas uma delas é o Carlos Bolsonaro? Bolsonaro? Só um pouquinho, a gente vai ter que dar uma pausa nessa citação a quase uma fauna aqui no Roda Viva hoje. Eu preciso fazer um rápido intervalo e a gente volta já com mais entrevista com a deputada federal Joyce Hasselmann. Um segundinho, fica aqui com a gente. Roda. A
A cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora. E aí eu acho que relacionamentos não deveriam acabar com você e com aquilo que é a sua essência e com aquilo que é o que você é. O homem brasileiro, ele liberta a mulher dele do serviço doméstico porque ele escraviza as mulheres mais pobres, entende? Então, eu não tinha contato com o meu machismo, né? Teve gente que te chamou de bolsominion, de Barbie fascista, e eu queria deixar muito claro já, você apoiou o Bolsonaro? Claro que não, né? As pessoas ainda não aceitam, às vezes, que você cresceu e pensa sozinha? Pra caramba. Às vezes eu coloco assim no Twitter, ai, tô com cólica. Maísa, você menstrua? Vou fazer 18 anos, a galera achando que eu não menstruei. Se eu não tivesse menstruado, eu teria sérios problemas, né? Estamos de volta. Roda Viva entrevista hoje a deputada federal Joyce Hasselmann. Para você que está em casa e não é muito de redes sociais, eu vou tentar fazer aqui uma breve explicação. Pavão Misterioso foi um perfil que surgiu no Twitter, numa rede social do Twitter, para rebater informações que eram publicadas pelo The Intercept Brasil com relação a mensagens obtidas nos telefones de um procurador, de procuradores da Lava Jato, obtidas de fonte anônima. Esse perfil chegou a publicar documentos fraudados, mensagens falsas, atribuindo crimes a alguns jornalistas, em especial o Glenn Greenwald, que já veio aqui no Roda Viva. Esse perfil opera como boa parte dos perfis que disseminam fake news na internet, sob anonimato. Então, é por isso que o Sérgio Roxo estava perguntando aqui, mas é um perfil que dissemina desinformação, comprovadamente, documento falso, fraude de verdade. Acho que não tem problema nenhum você, de novo, ir para o ataque, desde que você coloque o rosto. Então, eu tenho várias divergências com o Glenn, várias. Não é de hoje, também não tem a ver com vazamento, com esse telefone. Se olhar nas redes sociais, a gente tem uma briga histórica aí pelas posições políticas. Eu sou de direita, ele é de esquerda, e de vez em quando a gente ali troca farpas no Twitter. Mas a gente tem que saber quem são as pessoas que estão por trás dos perfis, para que nós demos o direito às pessoas de, se eventualmente se sentirem ofendidas, buscarem retratação. É simples assim. A justiça está aí para isso, Então, a única questão é essa. Quem são as figuras que estão por trás de tais perfis que atacam indiscriminadamente as pessoas? Para encerrar aqui, eu já vou passar a palavra de volta para os meus colegas. Sobre o episódio dos 600 milhões, uma crítica que se faz muito à senhora nas redes
que a senhora foi dando diferentes versões, especialmente para a história do dinheiro. Primeiro que é um dinheiro, a senhora é uma mulher de mídia e é bem informada. Transações de uma das maiores, a venda de uma das maiores revistas do mundo não chegou perto desse valor. Então, é uma quantia que dificilmente se encaixa no mercado editorial brasileiro, inclusive que é um mercado editorial que não é novidade para ninguém, é um mercado que vem passando por dificuldades. A senhora trabalhou anos em redação de revista, sabe disso. Outra coisa é a forma como esse dinheiro seria entregue. A senhora primeiro diz, num vídeo, esse que eu cheguei a assistir na época, durante a campanha... Uma parte em malas e o resto em Bitcoin. Nota sobre nota, a senhora diz. Do que estava em Bitcoin mão. aparece numa segunda versão. Sim, na segunda versão não, na continuidade do que eu estava dizendo. Eu não sou obrigada a esgotar uma denúncia que eu faço na primeiro comentário, na primeira reportagem. Eu fiz uma sequência, fiquei a semana inteira falando sobre aquilo. Se a senhora então não tivesse foi uma outra versão, né? Foi a continuidade daquilo que eu estava falando, com a fonte me entregando informação, me entregando informação, me entregando informação. E, de novo, eu não era uma revista. A revista é a estrela do processo, mas um grupo de comunicação. E não se tratava de uma negociação meramente editorial. A negociação ali era política. E quando a negociação é política, os números são muito superiores a negociações editoriais. Tá ótimo. Vou deixar os colegas aqui fazerem. Zanini. Deputada, a senhora vem sendo atacada de maneira até torpe, né? Pessoal. Bem cruel. E merece toda a nossa solidariedade aqui. Emojis, carinhas de um porco e tudo mais. E a senhora responde na mesma medida, né? A senhora respondeu, por exemplo, ao Carlos Bolsonaro, colocando um emoji de um veado e 3 Não foi ratinhos. uma resposta, foi um tweet. Eu não fiz a resposta tweet, a ele. tudo bem. Eu tweetou, tuitei, mas né? a referência era ele, estou correto? Tuitei e errei. Confesso que errei. Errou. Nesse caso, a senhora reconhece errou. Eu perdi a paciência, eu não tenho sangue de barata, eles ficam me provocando demais. E achei não que fará não mais isso. deveria... Não farei. Eu acho que eu não deveria ter descido nesse nível, porque isso não ajuda o Brasil. Eu concordo plenamente, eu errei, passei do limite nesse tweet, ele me provocou, eu respondi, então eu mordi a isca. Ele jogou uma isca e eu fui lá e mordi a isca. Então, isso não vai mais acontecer, não tem o menor sentido e eu acho que é minha responsabilidade, como mulher mais votada da história da Câmara, como uma mulher que se coloca sempre como uma mulher de direita, que quer ver privatização, quer ver economia bombando, eu acho que não ajuda em nada o Brasil quando eu deixo ao nível da molecada e ajo da mesma forma. Então, nisso eu já deixei publicamente que eu errei e vou apagar, Calma, eu vou organizar aqui, senão fica falando todo mundo em cima da deputada. Só que é a mesma coisa. Só um pouquinho, vou organizar. Bombig e Flávia, que tinha pedido, passo para o Roxo e devolvo depois para a Débora. Vamos lá. Basicamente, uma continuação da pergunta do Fábio. A senhora está falando da preocupação com o país. Vem cá, deputada, quanto, na gênese dessa briga, quanto tem de horizonte eleitoral? Quer dizer, a senhora quer ser candidata, é perfeitamente legítimo, né? Obviamente legítimo a senhora querer ser candidata a prefeita de São Paulo. Mas a gente sabe que tem na gênese dessa disputa, dessa briga que escapou um pouco do controle de todo mundo, tem um horizonte eleitoral. Né? Nem terminou o primeiro semestre, nem havia terminado o primeiro semestre do governo e já havia essa disputa dentro do PSL. Não, veja, Bombig, onde está a preocupação com o país e onde está o horizonte eleitoral da senhora? Não tem, nesta briga específica, não tem nenhum horizonte eleitoral. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Eu vou ser candidata e ponto. Já deixei isso muito claro. A executiva nacional do partido me apoia e o presidente, que é aqui em São Paulo, Eduardo Bolsonaro, ou ele vai ser afastado ou daqui a pouco termina o mandato dele, que é em novembro. Então, não muda nada no processo. Eu sou candidata e ponto. Isso já está definido. O que está envolvido aí é uma tentativa de tomar o controle do PSL no tapetão para colocar um líder que é o filho do presidente, logo tem seus ônus e bônus, que não agrega, desagrega. Então, veja, tanto não agrega que mesmo com o Palácio atuando, com os ministros atuando, os ministros começaram a ligar. Ministro para deputado. Não vem aqui pressionar. O presidente ligou. Fato. O presidente ligou. Quando o presidente da República, que é o homem mais importante desse país, sai da estatura dele e desce para fazer uma espécie de lobby para eleger o filho deputado, no que isso ajuda o país? Isso enfraquece o presidente, isso me dói. Ver
essas movimentações enfraquecendo a autoridade de um presidente da República que está há 9 meses no cargo. Eu quero que ele seja fortalecido, eu quero que ele seja forte, eu quero que ele seja um estadista. Eu não quero que ele fique ligando para deputado e, ó, se vai aqui, assina a lista. Se não quiser, não assina, tá? Vai ficar contra mim, mas não tem problema. Não pode haver uma interferência do Executivo desse tamanho no Legislativo. Então, nada tem a ver com a questão eleitoral São Paulo. São Paulo está definido. Eu sou a candidata do PSL, ponto. Né? Tem a ver realmente com o respeito às instituições e com o fato de realmente, parece uma coisa meio maluca, né? Porque para proteger o presidente dos filhos dele, às vezes a gente tem que desagradar o presidente. Mas o presidente da República, ele tem que entender, ele não é mais deputado. Ele é presidente de todo mundo, inclusive de quem não votou nele. Ele é o presidente de quem votou no Haddad. Ele é o presidente de quem não votou em ninguém. Ele é o presidente de quem não foi às urnas. Então, ele é o presidente de todos. E é isso que eu quero. Eu quero que o nosso presidente realmente se comporte como um grande estadista e não que passe as horas dele ligando para deputado e dizendo, olha, assina aqui a listinha do meu filho. Não dá. Flávia. Deputada, 2 rápidas. A senhora já falou mais de uma vez, inclusive para uma entrevista na revista Marie Claire, que nunca foi alvo de machismo. Depois dos ataques dos últimos dias... Primeira vez. Dos últimos... A senhora repetiria o mesmo? Deputei. A segunda pergunta. A senhora está pregando uma espécie de bolsonarismo que é só do presidente e não do clã do filho deles. Isso é realista? A senhora imagina que ele vai largar os filhos? Não, largar não, pelo amor de Deus. Eu entendo o papel dele como pai, é claro que eu entendo. Um pai que quer proteger seus filhos, que quer o melhor para os seus filhos. Agora, ele é um pai que é presidente. Então, ele tem outros tantos milhões e milhões, né, de filhos que precisam de uma atitude do presidente. Então, o que eu acho é que cada um... Eu acho ruim já que eles estejam na política, porque fica tudo muito misturado. Mas o ideal seria que cada um cumprisse seu mandato quietinho. Pronto. Isso é realista esperar? O presidente já falou que se tiver carne e um filé mignon é para o filho dele. Ele fala, é uma declaração do presidente. Eu entendo, mas eu creio que vai chegar o momento do presidente fazer essa opção pelo bem do Brasil, que é deixar os meninos fazerem os seus mandatos, deixar o Flávio terminar o seu mandato, se explicar com a justiça com o que tem que explicar, deixar o Eduardo Bolsonaro fazer o seu mandato, sem ficar querendo, põe embaixador aqui, põe líder ali, essa interferência é muito ruim. E deixar o Carlos lá na Câmara de Vereadores cumprindo o mandato dele, acabou. Se eles querem ser presidente da República, que saiam na próxima eleição, que disputem a presidência, que ganhem a presidência. E aí tudo bem, aí é legítimo. Ainda que eu discorde ou que eu não votasse em nenhum dos 3, tudo bem, aí a gente tem que respeitar. Mas o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. Roxo, por favor. Deputada, a senhora tem dito que quer ser prefeita de São Paulo há um bom tempo já, só que a senhora mudou para São Paulo em 2014, né, se eu não me engano. A senhora morou 4 anos em São Paulo, agora a senhora já passa a maior parte da semana em Brasília, vem a São Paulo mais nos finais de semana. A senhora se acha preparada? Conhece São Paulo? Já esteve na periferia? Já conhece o Itaim Paulista, o Capão Redondo? Sabe, por exemplo, quanto custa a passagem de ônibus de São Paulo? E o que a senhora acha, por exemplo, da mudança do Vale Transporte que teve no começo do ano pela Prefeitura? Olha, Sérgio, São Paulo é uma imensidão, né? Eu não sou candidata a carteiro, eu sou candidata a prefeita. Então, eu não preciso saber todos os nomes de ruas e qual é o problema da rebimboca da parafuseta, porque isso uma equipe competente faz. Eu quero uma equipe competente, eu quero um vice que seja gestor, de preferência, que não seja político, que seja alguém ligado à administração, ligado a uma boa gestão de empresas. E em relação a saber qual é o problema da região tal, o buraco da rua tal, o nome que mudou, isso aí uma boa equipe faz. Isso aí é balela. Mas a senhora já andou no transporte público de São Paulo, por exemplo? Já andei no transporte público de São Paulo. Eu trabalhava na Veja, né? Então, tem uma linha de metrô ali que chega fácil, né? A senhora quer o apoio do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, para a sua campanha? Eu acho. A senhora quer ele na sua campanha, no seu palanque, entre aspas, né? Que hoje não tem mais palanque praticamente. Veja, essa é uma pergunta assim, meio dialética. Talvez Freud explicasse isso. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Quando lá no Palácio eu disse, almocei com o presidente, sou a candidata, eu tinha acabado de almoçar com ele e ele falou para mim, acho que nós teremos uma mulher candidata, hein, Joyce? Vai administrar o 3º maior orçamento do país. Aí ele falou assim, desça lá e solte isso, né? Eu desci e falei, e ele me chamou de prefeita, inclusive.
Me falou, prefeita, vai lá, me chamou publicamente o prefeito. Depois veio o porta-voz dizendo que o presidente não disse aquilo. Disse. Ele não estava querendo te fritar, não, deputado? Pode ser, mas eu acho que, não sei, eu acho que ele tem mais o que fazer do que ficar pensando nisso. Olha, eu vou fritar. Das duas, uma, ou o porta-voz não obedece o presidente, ou o presidente, de fato, pregou uma peça na senhora. Mas deixa eu garantir a palavra para a Débora, eu acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que ele falou, e acho que não foi de mau coração. Mas eu acho que deve ter tido alguma reação dos próprios filhos. E aí, para apaziguar alguma coisa interna ali na cozinha, né, ele falou assim, não, desdiz ali e tal, aquela coisa. E ele tem dito que eu acho certo. Ele tem falado, olha, eu não vou me meter agora em eleição municipal. Ele está correto. Ele tem que administrar o país. Ele não tem que se meter mesmo em eleição municipal. Vai chegar um momento de ele olhar as opções e dizer assim, olha, isso aqui é o melhor, isso aqui não é o melhor. Pode ser que agora, por conta dessa crise, ele até torça o nariz para a minha pré-candidatura. Mas vai chegar um momento em que ele vai olhar e vai dizer, essa é a melhor opção para São Paulo. Eu não tenho a menor dúvida. Deputada, a senhora se coloca como candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSL. Hoje a gente vê todo esse problema no partido, esse racha, há pessoas sendo investigadas de esquema de candidaturas laranja. A senhora acha que vai ter ambiente para a sua candidatura dentro do PSL? E quem seriam os gestores que a senhora levaria? Olha, Débora, eu não conheço nenhum partido que seja o partido dos santos canonizados no Brasil. Todos os partidos têm problema, todos. Quando eu optei pelo PSL, eu optei a convite do Jair Bolsonaro, que ele já tinha me convidado antes de estar no PSL para estar na política. Optei, apostei. Acho que o PSL precisa de alguma depuração, como boa parte dos partidos precisa, mas acho que o PSL é um partido que pode se firmar como o grande partido de direita desse país. E no que depender de mim, eu vou ajudar. Em relação às investigações, acho que o que de melhor tem é que se investigue o mais rápido possível. Mas pau que bate em Chico, bate em Francisco. Deputada. A investigação não pode ser seletiva. Fala-se muito do Luciano Bivar, de um suposto esquema, eu digo suposto porque não está comprovado, a gente tem que chegar ao final da investigação. Então, tá bom, o Luciano está sendo investigado, vamos voltar críticas ao Luciano, mas o ministro do Turismo está na mesma investigação. E dele ninguém fala nada. O ministro do Turismo está denunciado. Pois é. E pau que bate em Chico, bate em Francisco. A senhora mudaria de partido para viabilizar sua candidatura? Eu acho que não vai ser necessário. Eu prefiro não. Tenho convites de outros partidos, 5 partidos já me procuraram, mas eu acho que a gente consegue fazer do PSL o grande partido de direita nesse país e os incomodados que se murem. Deputada, uma coisa que sempre os integrantes, dirigentes de partidos de centro que apoiaram a indicação da senhora para a liderança do governo no Congresso, que foi o posto do qual o presidente a removeu na semana passada, sempre disseram que a senhora, dentro do PSL, ela é certamente uma das pessoas mais fáceis de conversar. Quem não havia entendido isso até a semana passada, certamente entendeu, porque o líder do partido, quer dizer, agora não é mais líder, né? Mas pode ser que volte a ser líder amanhã de manhã. Mas o delegado Valdir, que era líder do PSL até ontem, foi gravado chamando o presidente de vagabundo, traidor, de mentiroso. O presidente, por sua vez, também foi gravado. O pior, para mim, né? Araponga. Como que a senhora vai construir o maior partido de direita do país, como a senhora está dizendo, num ambiente onde não existe um mínimo de confiança, onde nem o presidente da República consegue dialogar com seus correligionários, num ambiente de estrita confiança. Eu conversei com um deputado dirigente de partido na Câmara logo após a troca-troca dos grampos. Ele disse, reunião com o PSL agora é só reunião que for pública. Ninguém tem coragem de sentar para conversar com vocês. Não, com vocês não. Vocês não me metam nessa história que eu não gravei ninguém. Mas a senhora está dentro do partido. Não, eu não gravei ninguém. A lei brasileira me exige que eu esteja no partido. Se pudesse eu ter saído com candidatura avulsa, eu teria. Sempre defendi candidatura avulsa, sempre. Nós temos que corrigir isso lá no Congresso e não passa. Não passa porque não interessa a maioria dos partidos. Vamos começar desse pressuposto. Eu não gravei ninguém, eu não divulguei ninguém, eu não tenho nada a ver com isso. Acho horroroso o que foi feito de um lado ou do outro. Acho que aquele menino que entrou e gravou uma reunião do PSL em que o delegado Valdir realmente falou demais, falou bobagem, não devia ter falado, mas foi um crápula. Temos que levar ele ao Conselho de Ética, sim. Por quê? Porque aquela era uma reunião privada. Eu não defendo o que o Valdir disse, mas ele estava pressionado, sendo achincalhado, xingado, no momento de pressão acabou explodindo. Eu disse até internamente, falei, olha, gente, tudo bem, é horrível o que foi dito, mas palavrão e xingamento,
Ali dentro do meio interno do governo, é quase que interjeição. É quase que interjeição, gente. Vocês conhecem. Todo mundo fala o tempo todo. Você está lá, daqui a pouco vira as costas, xinga um, xinga outro. Então, não dá para se fazer dos puritanos da linguagem do português castiço quando não é assim que a coisa funciona. Acho que, realmente, o Waldir se desgastou demais. Repito, não concordo com isso, mas eu acho que não dá para a gente misturar as coisas demais. E eu não tenho nada a ver com isso. Tudo bem, mas é que o partido não é um partido. Sim, mas você tem 53 deputados. Você está dizendo que 53 deputados são responsáveis pela atitude de 2? Espera aí. Não, é que agora você tem 28, a depender do dia, tem 28 para um lado e 27 acontece que desses 28, quantos estão lá por vontade própria? Cadê o processo democrático? Qual é a democracia que eu espero? Querem colocar o Eduardo líder? Lindo! Sem ninguém fazer pressão, sem ministro ligar e dizer assim, você tem que votar, sem o presidente ligar e falar, amiguinho, bota aqui seu nome nessa lista aqui para que meu filho seja líder. Não pode. É deixar os deputados livres, cada um que faça a sua melhor proposta, como em qualquer eleição, vote-se e acabou. É isso que eu defendo. Eu não quero ser líder. Eu quis lá atrás, no começo, quando impuseram um líder. Eu não quero ser líder agora. Eu tenho que pensar em coisas maiores para o país. Mas não acho que enfiar um líder goela abaixo de uma bancada faça bem ao país e faça bem ao partido. Desses tantos 28, 29 que estão nessa lista, se você deixar livre, não ficam 10. O resto acaba realmente votando com o partido. Se o Eduardo continuar como o Eduardo Bolsonaro continuar como Não tem líder, condição nenhuma. mas a senhora iria numa reunião liderar que ele presidente? Claro que sim. Gente, eu como líder do governo conversei até com o PT, com o PCdoB, com o PSOL. Eu tenho que abrir o diálogo com as pessoas. Mas depois do que vocês falaram um para o outro nos últimos dias nas redes Eu não tenho medo sociais... de olhar na cara de ninguém, não. Agora, uma Falar a coisa que não tá- verdade, não tem... Eu vou em reunião, não tem problema nenhum. Só acho que não tem clima, porque vai ficar essa guerra de listas. Alguns deputados foram suspensos, aí a suspensão foi retirada, amanhã serão suspensos de novo, e aí vai ficar nessa guerra de listas. Eu acho que o melhor caminho é tentar encontrar, depois da gravação do delegado Waldir, realmente ficou um pouco mais azeda a situação ali para ele, ainda que ele seja o candidato do Eduardo Bolsonaro, não era meu, do Eduardo Bolsonaro, tá? Mas, se o problema é essa falta de consenso, vamos achar um nome mais tranquilo, que não sou eu, repito, que não é o Eduardo, que eventualmente pode não ser o Waldir. Vamos achar um nome, vamos fazer eleição. Processo democrático, Mas sem Eduardo tapetão. está líder agora, né, deputada? Qual é a estratégia para amanhã, por exemplo? Veja, ele assumiu a liderança semana passada, aí no outro dia não era mais líder. Aí ele assumiu hoje, provavelmente amanhã não seja mais. Mas a guerra de listas vai continuar, então? Não, isso é horrível. Por Quem isso seria o tem que nome ter uma da eleição. senhora? Quem é o terceiro nome? Não sei, ainda não foi discutido. Há alguns nomes. Não, mas a senhora certamente não, claro, tem o seu não. candidato. Há alguns nomes, que são nomes que possam ser trabalhados com mais consenso, mas eu não vou contar para vocês ainda. Deputada, uma coisa que não está clara para mim ainda é qual é o status da sua relação com o governo Bolsonaro nesse momento. A senhora continua uma aliada do governo ou a senhora está independente? Eu sou aliada das pautas que nós prometemos na campanha. Enquanto o presidente cumprir as pautas que prometeu na campanha, combate inegociável à corrupção, 100% as pautas do pacote anticrime do Sérgio Moro, sem fazer proteção de quem quer que seja que esteja envolvido em qualquer esquema ou suspeito de ilegalidade, eu vou estar do lado. Estou nas agendas reformistas, mas é claro que quando houver coisas que eu não concordo, como essa coisa de tentar botar filho no tapetão aqui ou ali, eu tenho que me posicionar. Eu fui eleita para falar a verdade. Eu não fui eleita para ficar servindo de capacho para A, B ou C. O parlamento tem que ter a sua independência. Nós precisamos ter essa independência. Eu acho que isso faz muito bem para o Brasil. Dentro do governo, tinha 2 pessoas, que eu saiba, pelo menos, que tinham a coragem de chegar para o presidente e dizer, presidente, está fazendo besteira, está errado, que era eu e mais um ministro, o Heleno. Chegar, presidente, não faça. Às vezes ele ficava zangado comigo. Mandava áudio. Eu não tenho que te pedir autorização. Eu falei, é verdade, você não tem que me pedir autorização. Agora, a bomba vai cair no Congresso para eu tentar desarmar. Então, pelo menos me previne do que você vai fazer. Então, eu acho que ter quem possa fazer críticas construtivas, e não só a gente para dizer amém, até porque pode prejudicá-lo, é uma coisa muito saudável no processo fora da democrático. liderança, a senhora pode ter mais uma independência um pouco maior. Sim, lógico. Eu fiquei muito limitada, até mesmo em questões partidárias, até notícia. Por exemplo, uma operação policial que envolve o partido A.
partido A que vai votar na Previdência. Não pode dar, porque se der operação, o partido fica chateado. Aí. Então, tem todo um jogo político que é muito delicado e que, óbvio, eu vou ter que continuar fazendo esse jogo pelo bem do Brasil, mas eu tenho alguma independência para falar algumas coisas e não são todos os sapos que eu preciso engolir. O senhor acha que o governo está sendo correto com o ministro Sérgio Moro na condução do pacote anticrime dele? Acho que não. Por quê? Eu não estou vendo, de fato, de verdade, não é falar da boca para fora ou falar nas redes sociais. Eu não estou vendo um empenho mesmo, né, de lutar pelo pacote anticrime, de lutar contra a corrupção, ou de fazer, por exemplo, o que o presidente fez para ajudar na lista com o Eduardo, fazer para ajudar no pacote anticrime. A senhora era líder do governo no Congresso. Quantas vezes o presidente da República ligou para a senhora ou pediu que a senhora fosse ao Palácio do Planalto para passar orientações sobre como tentar convencer seus colegas a aprovarem o pacote anticrime tal qual ele foi enviado pelo governo? Nenhuma. Eu, para tentar... E aí é uma iniciativa minha mesmo, quando houve lá a rusga entre o Rodrigo Maia e o Sérgio Moro, eu promovi um encontro entre os dois, um café da manhã, expliquei, falei, olha, a gente precisa do Rodrigo para pautar isso, é melhor a gente ter uma pacificação, mas nunca houve essa orientação pessoal. Agora, de qualquer sorte, eu continuo trabalhando pelo pacote anticrime com ou sem orientação, porque o país precisa disso. Uma série de pessoas que atuaram com o ministro Sérgio Moro na Lava Jato, quando ele ainda era juiz, dizem hoje, se ressentem hoje da posição que ele, por algumas vezes, ocupa no noticiário, como engolindo muito sapo ou que talvez estivesse perdendo estatura. Eu gostaria de saber se, a senhora concorda com a avaliação de que ele está engolindo muito sapo e quero saber se a senhora acha que o ministro Sérgio Moro fica, de fato, os 4 anos no governo do presidente Jair Bolsonaro. Nessa situação. Você quer os 6 números na Mega Sena também. Claro. Porque, assim, se ele vai ficar os 4 anos, eu espero que sim. A senhora ficaria nessas condições? O ministro Sérgio Moro, ele é muito comprometido com o que o Brasil precisa. O que ele tem feito, na minha avaliação? Ele não me falou nada, não tenho carta para falar por ele, procuração, nem nada. Mas qual é a minha avaliação? E eu vejo isso um pouco por mim. Muitas vezes a gente tem que engolir esse sapo para conseguir avançar com pautas importantes para o Brasil. Porque se a gente pensar só no que a gente quer, ou nos nossos brios, ou nos nossos egos, ninguém faz nada. Então, eu vejo que o Moro está muito comprometido em aprovar esse pacote anticrime. Isso faz parte da história dele do Brasil. Então, eu entendo que, por vezes, ele acabe passando por um ou outro desgaste, engula um ou outro sapo, pelo bem do país, porque é um homem comprometido com o país. Eu sou 100% Moro. Temos uma pergunta e aí a deputada responde na volta do intervalo. Manda bala. A senhora falou da bandeira do combate à corrupção. A senhora está cômoda da maneira como o Planalto está lidando e como o senador Flávio Bolsonaro está lidando com o caso Queiroz? A senhora acha que o Fabrício Queiroz deveria vir explicar a sua versão, explicar... Agora eu falo Deputada, por favor, eu pedi para a senhora responder na volta do intervalo. Vamos lá. Vou estourar meu bloco. Fica aí, o assunto é Fabrício Queiroz, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. É um segundinho, a gente já volta, terceiro bloco do Roda Viva com a deputada Joyce Hasselmann. E gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora. E aí eu acho que relacionamentos não deveriam acabar com você e com aquilo que é a sua essência e com aquilo que é o que você é. O homem brasileiro, ele liberta a mulher dele do serviço doméstico porque ele escraviza as mulheres mais pobres, entende? Então, eu não tinha contato com o meu machismo, né? Teve gente que te chamou de bolsominion, de Barbie fascista. E eu queria deixar muito claro já, você apoiou o Bolsonaro? Claro que não, né? As pessoas ainda não aceitam, às vezes, que você cresceu e pensa sozinha? Pra caramba! Às vezes eu coloco assim no Twitter, tô com cólica. Maísa, você menstrua? Vou fazer 18 anos, a galera achando que eu não menstruei. Se eu não tivesse menstruado, eu teria sérios problemas, né?
Bolsonaro quer fazer as coisas do jeito dele. Ele é uma pessoa que ele quer do jeito dele, tem que ser, se não for do jeito dele, fica difícil. E a gente tem que procurar, né, um diálogo. Eu acho que nossa obrigação como jornalistas é publicar todos os materiais que estão no interesse público. Ninguém se surpreende com a agenda do presidente Bolsonaro, né? Alguns tentaram se enganar, né? Todos nós sabíamos que a agenda de valores, de costumes... Estamos de volta à Roda Viva com a deputada Joyce Hasselmann. Antes de devolver a palavra para a Flávia, só relembrar para quem está nos assistindo a pergunta e a deputada, claro, poder responder, comunicar aos nossos colegas aqui e a quem está nos assistindo em casa que o Roda Viva está entre os tópicos, entre os assuntos mais comentados do país no Twitter há algum tempo já. Na verdade, é que o assunto estava tão quente aqui que eu não consegui interromper para passar. Vai lá, Flávia. Deputada, perguntava para a senhora se a senhora estava à vontade com a forma que o Planalto lida com o caso Queiroz. Não. O Fabrício Queiroz vir a público esclarecer participação, cheque para a primeira-dama, tudo envolvendo... Acho que sim, mas vejam, eu não defendo isso agora. Se vocês procurarem as minhas entrevistas desde o princípio, e foi aí que começou o estresse, ou se intensificou, né? Porque o estresse com os meninos vem de bastante tempo, mas se intensificou muito o estresse foi quando eu não saí em defesa do Flávio. Se vocês olharem todas as minhas declarações, eu digo, eu até confio, até posso acreditar, dar o benefício de acreditar na inocência, mas a investigação tem que ser o mais rápido possível para que nós saibamos o que há de verdade e o que há de mentira nisso. Então, eu dizia isso publicamente. Eu não posso simplesmente me violentar e defender alguma coisa que eu não estou 100% certo, não acredito. Então, isso acabou gerando algumas rusgas ali, porque, por óbvio, é um assunto muito delicado. Acho que a investigação tem que ser muito dura, muito firme, para que se comprove a inocência ou culpa, e se a culpa for comprovada, que o rigor da lei seja aplicado. E acho que, de fato, o Queiroz tem que ser ouvido com detalhes, para que a gente realmente saiba, ou que se tire essa espada da cabeça. É compatível com a bandeira anticorrupção um ministro denunciado, como é o caso do ministro do Turismo? Acho que não. Também já disse isso, e quando eu digo 2 pesos e 2 medidas, né, esse ataque que fizeram nas redes, ao Bivar, e veja, não estou defendendo, estou dizendo a situação, né, porque é a mesma situação, até do ministro mais intensa, como a Daniela lembrou, né, já denunciado. Então, como é que aqui não vale nada, aqui está sendo injustiçado e aqui ele é malvado, bandido e laranjal e não sei o quê? Então, peraí, né? 2 pesos e 2 medidas, acho que o ideal lá atrás já seria o ministro ter sido afastado para defender, né, aí mostrar suas razões, se defender da investigação, etc. e tal. Então, por mais que eu goste muito do Marcelo, eu gosto, ele é muito afável, é brilhante às vezes na conversa política, mas acho que trouxe um desgaste desnecessário para o governo, né? Está investigado, tem pelo menos uma suspeita, afasta. Vai se defender. Isso valeria, na minha opinião, para o Flávio, valeria para o Marcelo e para quaisquer outros que possam aparecer aí no meio do caminho. Deputada, queria fazer uma pergunta sobre um ponto delicado da sua biografia, que é uma acusação de plágio que a senhora recebeu em 2015, quando a senhora era jornalista no Paraná, de que o sindicato da categoria, na época, fez uma acusação de que dezenas de reportagens que a senhora publicava eram plágios de outros veículos. A senhora sempre disse que isso era perseguição de esquerdistas e tudo mais. Agora, recentemente, a revista Piauí fez uma reportagem extensa sobre a senhora, em que ouviu ex-funcionários da senhora, ex-estagiários, inclusive, e alguns deles confirmam essa prática, um deles fala, inclusive, abre aspas, copiávamos e colávamos mesmo, fecha aspas. Então, dando um novo significado para essas acusações, não apenas algo que viria de sindicatos, perseguição da esquerda, etc. Queria saber como é que a senhora comenta essas revelações. Vamos por partes, né? Em relação à denúncia do sindicato, ela foi anulada na Justiça. Eu provei, por A mais B, que era uma denúncia de gente ligada à CUT dentro do sindicato, e a minha briga com os sindicatos jornalistas é desde que eu era estudante. Porque, eu não sei se aqui em São Paulo vale a mesma regra, mas no Paraná era proibido um estudante trabalhar ganhando. Você tinha que estagiar sem ganhar nada. E eu fui diretora da CBN, em Ponta Grossa, ainda acadêmica, fedelha.
Então, eu era diretora, eu era âncora, eu tinha uma briga com o sindicato. Ponto 1. Ponto 2, o que a lei me exige em relação a eu usar uma matéria da Folha de São Paulo? Exige que eu coloque a matéria e o crédito do veículo. Você pode copiar a matéria, colar a matéria e botar o crédito do veículo. É isso que a lei me exige. Então, quando você olha o processo do Sindicato de Jornalistas, até release, eles colocaram como release, que era mandado por deputado, por senador, como se eu tivesse copiado a imprensa inteira. Mas o que release. o seu ex-funcionário dizia é que a senhora não fazia isso. Não, não é que verdade, a senhora é mentira. só colocava sem crédito. Tá na É reportagem, mentira, inclusive. isso não é mentira, mentira. Tanto se tanto fosse verdade isso, eu não teria anulado esse processo na justiça. Qualquer um pode falar qualquer besteira, qualquer papagaio fala. Eu tive vários funcionários, demiti alguns, né? Porque o trabalho era ruim, porque, enfim, por vários motivos. Fui chefe de muita gente, desde muito nova. Eu chefiava equipes de redação, então é natural que você crie alguns desafetos no meio do caminho. Aí é muito fácil. Depois que eu estou há X anos aqui em São Paulo, aparece alguém, sei lá das quantas, para falar bobagem. Deputada, a senhora coloca todo o mal do governo, aparentemente, na conta dos filhos do presidente, né? Da onde vem o poder deles? Porque o presidente até coloca uma hierarquia militar ali, ele chama os filhos de 01, 02, 03, né? Mas, pelo que a senhora diz, eles têm um poder muito grande sobre o pai. Da onde que vem isso? Por que eles têm tanto poder? Eu achei que não era tanto no começo, na época da campanha. Achei assim, achei mesmo de coração. Porque eu vi algumas declarações, às vezes, do presidente ainda candidato brincando, né? Aí, uma vez ele brincou comigo, o Eduardo passou correndo, assim, a gente estava dentro do carro, eu acho que era em Araçatuba, não me lembro direito, interior de São Paulo. Aí ele falou assim, aí, ó, brincando, né, óbvio, ó o malandro aí, ó, eu falo que é melhor do que eu sou, mas não é nada, tem que comer muito feijão. Então, passava a sensação de que eles não tinham tanto esse poder de influência. Quando algumas ações, né, objetivas, outras subliminares, foram aparecendo, especialmente primeiro em relação ao Carlos, a gente passou a entender que eles tinham um poder maior de influência na comunicação. O presidente disse várias vezes, eu devo minha eleição ao Carlos. Ele falou, isso é público. Então, você começa a perceber que realmente há ali uma influência grande. Acho que, na ordem de escala, quem mais influencia o Carlos, depois o Eduardo e, por último, o Flávio. Mas também é uma percepção dos elementos que a gente vai juntando com a convivência. Mas lá atrás eu achava que não. Eu realmente achava que ele que mandava, pronto, acabou, né? Eu até brinquei, teve um dia que, acho que foi entre o primeiro e o segundo turno, que ele ligou e falou assim, Joyce, pô, e agora, o que eu faço? Vamos subir aquela rampa juntos e tal? Eu brinquei, presidente, pega os 3 meninos, tranca no banheiro e toma o celular. Aí ele, Joyce, você também não bate de homem em mão aberta, né? Eu acabava brincando, mas brincando, falando algumas verdades. Pois para a senhora ver como a senhora, desde o início, estava equivocada, ele levou o Carlos no carro aberto, né? Não, aquilo foi claramente, né? Foi uma ação muito clara do poder de influência. A senhora disse que acredita no fortalecimento do PSL, diz que os incomodados é que têm que se mudar ou algo que o valha. A senhora acredita que a solução seria a saída dos filhos do presidente e do presidente do partido, do PSL? Acho que seria ruim para o partido e para o presidente sair do PSL. Entendo que haja um desgaste, acho que o presidente é muito responsável por esse tensionamento, esse desgaste também, como os filhos. Mas ele mesmo disse hoje, um pouco mais cedo, né? Uma ferida tende a cicatrizar. Também é uma ferida naqueles que foram abandonados no meio do caminho, naqueles que deram suas vidas pela campanha. Você veja que nós temos deputados que fizeram campanha no Nordeste pelo presidente. Nordeste é muito difícil você levar uma bandeira de direita para lá. E eles se agarraram naquela bandeira. Então, é bem verdade que houve uma onda Bolsonaro, mas também houve uma onda de milhares de formiguinhas trabalhando e que, às vezes, esperam um muito obrigado. É só isso, obrigado, um reconhecimento. Então, essas pessoas que estão sendo deixadas, já foram deixadas pelo meio do caminho, se sentem exatamente soldados feridos, abandonados, que era o que o presidente disse que jamais faria. Veja quantas vezes na campanha foi dito, e até pós-eleição, nunca abandonamos um soldado ferido no meio do caminho, no campo de batalha. E os soldados foram sendo abandonados, Bebiano para cá, Julian para lá, Daiane Pimentel para cá, Heitor Freire para lá, o Santos Cruz, até nessas redes o Deltan chegou a ser atacado. O Deltan não é soldado do presidente, a gente sabe disso, mas tem a nossa admiração pelo combate à corrupção. Ele foi chamado de esquerdista. Comunista. Comunista, exatamente. Ouvindo a senhora falar, fica evidente que a senhora só se mantém ainda muito coerente com o que a senhora defendia muito antes das eleições,
o combate à esquerda e tudo mais. Vou entrar aqui um pouco na praia do Zanini, que é o especialista. Se eu estiver falando alguma bobagem, você me ajuda, Zanini. Mas Obrigado. Não me parece que a senhora aposta que essa onda conservadora, seja por acreditar nela ou por algum interesse eleitoral, ela ainda vai prosseguir. A senhora acha que é possível, a Flávia até de alguma forma citou isso, a senhora acha que é possível existir um bolsonarismo, entre aspas, ou uma doutrina, ou alguma coisa assim, de direita, porém sem a figura do Bolsonaro, que para muita gente hoje prejudica, de certa forma, a direita? Por exemplo, os liberais, que também estão no governo, já acham que algumas atitudes atrapalham. A senhora acha possível Eu acho que sim. existir? Eu acho que sim. Eu acho que tudo que você coloca como um endeusamento a alguém é muito ruim. Fizeram isso com a esquerda e o Lula, né? Então, assim, a esquerda é o Lula, a esquerda é o Lula, a esquerda é o Lula. E veja que todo mundo sabe meu posicionamento. Eu sou contra os ideais da esquerda, ponto, acabou. Então, é muito ruim endeusar e deixar um movimento ou uma onda dependente de uma pessoa. Eu acho que a direita está se fortalecendo aos poucos no país. Está meio bagunçado ainda, a gente está vendo, porque você tem, assim, vários tons de cinza, né? Tem mais de 50 no meio aí dessa direita. Tem a direita conservadora, a direita 100% liberal, centro-direita. Então, você tem tudo. A direita mais ligada à Igreja Católica, a direita mais ligada à Igreja Evangélica. Então, assim, é muita gente que precisa ser organizada. Mas eu acho que o movimento, né, tem que ter líderes, mas não pode depender de uma única pessoa. Dória pode ser um líder da direita? Esses dias até eu conversando com o João, todo mundo sabe que ele é muito meu amigo, e isso cria uma ciumeira também ali dentro, né, do clã bolsonarista, porque eles dizem, não, a Joyce é Dória, não é Bolsonaro. Por que eu tenho que ser um ou tem que ser outro? Mas e se os dois se candidatarem um contra o outro em 2022? Mas 2022, esse cenário... eu não sei nem se eu vou estar viva. Gente, pelo amor de Deus, tá longe. Pode estar viva e na A senhora prefeitura. votaria no... Tá longe. A senhora vai ser prefeita, quem sabe? No segundo turno, a senhora escolheria Moro ou Bolsonaro? Eu não vou botar o Moro numa saia justa, né? Mas o Moro... Ele está mais preparado. O Moro não preparado. quer ser candidato. A gente, né, todo mundo brinca. Moro, ele quer cumprir o papel Mas a dele. hipótese Dória versus Bolsonaro é mais realista, né? Mas eu acho... Dória... Eu já falei isso para o presidente, já falei para o João também. Eu acho que é cedo antecipar o debate eleitoral. No caso... Porque a Prefeitura de São Paulo já é ano que vem. Então já começa, né, gente? Já não tem como você não discutir isso agora. Sem dúvida. Agora, no caso da Presidência da República, você tem um longo tempo pela frente. O Dória tem que mostrar a gestão em São Paulo e eu acho que ele está indo muito bem, apesar de, né, uma crise aqui, outra ali com polícia, aquela coisa toda. Ele está indo muito bem em São Paulo e o presidente tem que cuidar do Brasil. É assim, ó, quem apresentou o melhor resultado, que venha. Né? Mas acho que nessa onda de desgaste, o presidente vai perder musculatura. Ele precisa cessar a onda de desgaste, botar os meninos lá, né, cada macaquinho no seu galho, para que cesse a onda de desgaste e trabalhar pelas pautas que ele prometeu. Mas continuo com o meu carinho, tanto pelo João, e eu falei isso para os dois, não vou brigar com você por causa dele, nem com ele por sua conta, né? Então, deixa aí a disputa dos meninos. Peraí, Flávio, eu vou passar a palavra para o Roxo, deixando um aviso aqui que a gente tem só 2 minutinhos, e vamos pedir um pouquinho de consideração. Deputada, nesse perfil da revista Piauí, da senhora, tem uma frase do Rodrigo Maia, com quem a senhora se dá bem, né? Que ele fala que a senhora, se deixar, a senhora quer ter todos os cargos, quer ter o poder, está próxima do poder e tal. O que a senhora pretende na política? O que a senhora acha que vai ser o auge da sua carreira? Até onde a senhora quer chegar na política? Eu pretendo seguir e servir. Eu não tinha ideia de ser candidata à Prefeitura de São Paulo. A coisa acabou acontecendo, e não tinha ideia mesmo, mas a coisa acabou acontecendo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não pavimentar a volta da esquerda na política nacional através de São Paulo, da cidade de São Paulo, que é a maior máquina municipal, né, do país. E eu estou aqui para servir. Os desafios que me forem impostos, eu vou aceitar e vou enfrentar. Mas a prefeitura, a senhora que se afirmou como candidata desde o começo do ano. Quando eu saí candidata e fui eleita deputada, não me passava pela cabeça entrar para o executivo. Né? Só que, conforme eu fui trabalhando na Câmara e com o perfil executivo entregando, eu vi o quanto é possível fazer com o perfil executivo. E é uma coisa muito maior. A Prefeitura de São Paulo, a gente tem que ter a Prefeitura para evitar a volta da esquerda para o poder no nacional. Essa é a minha cabeça. Então, eu não estou pensando na árvore, estou pensando na floresta.
Pois muito bem, a gente vai fazer mais um rapidíssimo intervalo e volta para o quarto e último bloco da entrevista no Roda Viva com a deputada federal Joyce Hasselmann. Fica aí com a gente, não desliga, é um segundinho só. Estou te esperando aqui. Bolsonaro quer fazer as coisas do jeito dele. Ele é uma pessoa que ele quer do jeito dele, tem que ser, se não for do jeito dele, fica difícil. E a gente tem que procurar, né, um diálogo. Eu acho que nossa obrigação como jornalistas é publicar todos os materiais que estão no interesse público. Ninguém se surpreende com a agenda do presidente Bolsonaro, né? Alguns tentaram se enganar, né? Todos nós sabíamos que a agenda de valores, de costumes, sempre foi a prioridade dele. Mas veja que até o último momento, e esse telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. A cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora. E aí eu acho que relacionamentos não deveriam acabar com você e com aquilo que é a sua essência e com aquilo que é o que você é. O homem brasileiro, ele liberta a mulher dele do serviço doméstico porque ele escraviza as mulheres mais pobres, entende? Então, eu não tinha contato com o meu machismo, né? Teve gente que te chamou de bolsominion, de Barbie fascista, e eu queria deixar muito claro já, você apoiou o Bolsonaro? Claro que não, né? As pessoas ainda não aceitam, às vezes, que você cresceu e pensa sozinha? Ô, pra caramba! Às vezes eu coloco assim no Twitter, ai, tô com cólica. Estamos de volta ao quarto e último bloco do Roda Viva com a deputada Joyce Hasselmann. Deputada, eu quero só encerrar um assunto que a gente tratou no bloco anterior, combate à corrupção. Com a senhora, líder do governo no Congresso, nós assistimos o presidente pregar a interferência na Polícia Federal, a mudança não só no comando do Rio de Janeiro, que se concretizou, mas chegou a falar em troca do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, muito próximo ao Moro. Esse ainda está no cargo, mas o presidente deixou avisado que quem manda é ele, nas palavras dele. Houve também uma interferência na Receita Federal, o secretário da Receita, Marcos Sintra, caiu. Houve ainda, sem a oposição firme do governo, enquanto o Palácio do Planalto trabalhando para barrar, a senhora vai poder explicar melhor, inclusive, a transferência do COAF, o Conselho que monitora transações financeiras, do Ministério da Justiça, onde está o Sérgio Moro, para o Ministério da Economia. Passando aí para o campo da Justiça, nós temos uma ação que foi movida pelo advogado do Flávio Bolsonaro, que travou todas as investigações que usaram dados compartilhados pelo COAF. É uma bíblia, Daniela, eu não vou lembrar de tanta coisa. Não, a senhora vai porque a senhora participou, a senhora assistiu tudo de muito perto. A minha pergunta é,
os fatos revelam um empenho real ou um compromisso do governo Jair Bolsonaro com o combate à corrupção? A senhora, de fato, consegue defender essa tese? Eu acho que a gente tem que fazer uma separação de todas essas informações que você deu aí no mesmo caldeirão. Primeiro, em relação aos cargos, né? A gente tem que partir do pressuposto que os cargos são do presidente. Ele põe e tira quando ele quiser. Isso é o que diz a nossa Constituição. Porém, ele garantiu publicamente ao ministro Sérgio Moro que ele seria o responsável pela pasta, indicaria quem quisesse, contrataria quem quisesse. Então, a gente tem ali uma questão legal, o presidente realmente é o dono dos cargos, pode demitir, contratar quem ele quiser, sem dar explicação, né? Inclusive como fez comigo, né? Sem nem ligar. É meio indelicado, meio mal educado, mas fez. Pode fazer. Mas ele deu a palavra para o Moro que não fazia. Então, aí os dois têm que, né, o Valeixo continua lá, eu espero que continue. Em relação ao COAF, eu sou absolutamente contra as manobras que foram feitas. Acho que o COAF deveria permanecer com o Sérgio Moro no Ministério da Justiça, porque é um órgão importante para fazer rastreamento aí, né, de dinheiro, para seguir o rastro do dinheiro, é importantíssimo. Mas eu não acho que o governo está comprometido em lutar a favor da corrupção. Não há um compromisso de luta contra a corrupção, porém... Dos outros, porque o filho do presidente é isso, ele é patrono de uma ação que travou. Então, nós voltamos no mesmo ponto. Os filhos acabam atrapalhando esse processo. Então, acho, de novo, que o filho deveria se defender afastado. Olha, não é renunciar ao mandato, não. Olha, eu vou me afastar aqui para fazer minha defesa, comprovar minha inocência e eu volto. É isso, é simples assim, é muito simples. Então, nesse ponto específico, eu já disse, repito, acho que há uma falha, né, para mostrar para a sociedade que pau que bate em Chico, bate em Francisco, que não há dois pesos e duas medidas. Amigo, a roda está aberta. Rememora para a gente a sua destituição desde quinta-feira, porque a senhora teve uma conversa inicialmente só com o ministro Ramos. O presidente, a senhora falou na última madrugada, foi isso? E o que o presidente falou para a senhora aí nessa conversa aqui? Eu não quero dizer o que o presidente disse. Eu acho que nessa conversa, se ele quiser publicar o que eu disse a ele, fica à vontade, né? Mas eu não vou falar das palavras, mas eu chamei a atenção dele para alguns problemas que estavam acontecendo e disse que... Mas foi iniciativa da senhora de procurá-lo ou dele de procurar? Eu recebi uma mensagem, né, que ele encaminhou, né, e respondi, né, que era uma mensagem, era para a lista de transmissão, não era específica para mim, não. Era uma mensagem para uma lista de transmissão. Então, no bolo, eu recebi a mensagem e aí eu chamei a atenção dele. E essa foi a primeira conversa de vocês desde a... Foi. O que aconteceu é que nessa coisa de puxa a lista para cá, puxa a lista para lá, ninguém do Palácio me procurou para dizer assine a lista do Eduardo, porque todo mundo já sabia que eu era contra isso, contra puxar o tapete dos outros dessa forma. Mas, quando eu assinei a lista para a manutenção do líder escolhido pela bancada, acabou que foi entendido como traição. Eu não vejo qual é o sentido disso, porque, primeiro, ninguém me pediu, segundo, essa guerra de listas começou de quarta para quinta. Né? Mas quem falou para a senhora que era uma traição? Isso o próprio Eduardo Bolsonaro tweetou. Tá, mas para a senhora diretamente? Não. Inclusive, eu falei com o Ramos e disse a ele, eu falei, olha, Ramos, essa falta de cuidado com os aliados, essa mania, e falei para o presidente também, né? Isso eu digo porque eu já falei publicamente, essa mania de ficar transformando aliado em inimigo, de perder os principais aliados, isso é muito ruim, porque pode acabar que o presidente vai ficar sozinho, quando ele precisa de um time, uma tropa, para lutar pelo país. E eu falei para o Ramos, o próximo é você. Falei, você pode ter certeza que o próximo é você. Então, ele falou, Joyce, vamos conversar, vem aqui. Eu falei, não, eu não... E ele começou a arrumar a gaveta quando a senhora falou? Desculpa. Poxa, deixa eu girar a roda. Vamos lá, Deputada, por gentileza, a senhora sempre foi uma crítica do feminismo, né? Colocou sempre como uma antifeminista, sempre criticou um suposto mimimi, né? A senhora já usou essa expressão várias vezes, das mulheres em várias situações, especialmente na política. Mas a senhora falou recentemente, há um tempo atrás aqui no programa, agora, que acha que há um componente machista nessa... Se eu entendi bem, foi isso, né? Nesses ataques que a senhora está sendo... Não, eu só concordei com a Flávia. Eu debutei nessa... Mas a senhora acha que o fato da senhora ser mulher contribui para esses ataques enfim... Eles atacariam se eu fosse homem ou mulher. Né? Só que, pelo fato de ser mulher, o que está acontecendo? Né? Eles atacam em relação a peso, em relação à imagem, em relação à aparência, essa espécie de bullying virtual. Eu não estou nem aí para isso, mas por óbvio que é deselegante, é feio,
é uma coisa suja, baixa, as montagens que fazem. Então, mas atacariam se eu fosse homem, pode ter certeza. Só que acho que está uma coisa muito excessiva. Se eu fosse uma mulher frágil, assim, frágilzinha, tal, eu estava deprimida, chorando aos prantos em casa. Porque quem aguenta um ataque coordenado de mais de 20 perfis de Instagram, 1.500 páginas de Facebook, porque esses são os números, 1.500 páginas de Facebook interligadas, atacando todo dia, com memes sendo preparados, com todos os grupos de WhatsApp, ataca aqui, ataca ali. Quer dizer, qualquer pessoa diz, não. Inclusive, algumas pessoas que assinaram a lista, assinaram por isso. Porque estavam sendo tão atacadas, e elas me diziam, Joyce, você tem mais de 1 milhão de votos. Eu não tenho, eu tive 40 mil. Eu não tenho capital político, eu não posso fazer isso. Mas a senhora aceita, então, que não é só mimimi contra as mulheres, que às vezes Fábio, realmente... as minhas declarações sobre feminismo, elas foram supervalorizadas. O que eu disse que não me representa? Eu não gosto quando há uma manifestação, por exemplo, em praça pública, e alguém arranca a blusa e sai em manifestação. Isso não me representa, porque os meus valores são conservadores. Eu acho que uma mulher que sai fazendo manifestação, eu não tenho nada a ver com isso, faz o que quiser, mas eu, particularmente, não me sinto representada por alguém que faz esse tipo de manifestação. O feminismo acabou se enveredando, pelo menos na parte mais caricatural e que mais aparece, para esse lado. Mas eu descobri dentro da Câmara uma solidariedade da bancada feminina, e eu acho que essa é a questão que a gente tem que resgatar. É um movimento feminino e não feminista. Não pode ser o machismo com sinal trocado. Não pode ser a mulher contra o homem é inimigo da mulher. Não é isso, não é isso. A gente tem que caminhar juntos, tem que construir políticas públicas juntos, o respeito juntos. Então, eu acho que o movimento feminino é o que está faltando. Hoje, por exemplo, nós temos um grupo da bancada feminina na Câmara com todas as 77 mulheres. Todas solidárias, até as mulheres de esquerda. Solidárias a mim, dizendo, olha, Joyce, é um absurdo, independente da bandeira política, não dá para a gente, pra você ficar num corredor polonês com um bando de marmanjo te atacando dia e noite. Você imagine, de novo, repito, se eu fosse alguém frágilzinha, que me magoasse ou que coisa assim, gente, eu ia cair de cama num estresse e não ia sobreviver a esse ataque. Deputada, o que a senhora acha, rapidinho, para todo mundo poder perguntar, o que a senhora acha do PSDB e do DEM? A senhora compartilha a visão de certa direita de que o PSDB, por exemplo, é comunista? Não. Eu acho assim, tem gente mais alinhada à esquerda no PSDB e gente mais alinhada ao liberalismo. Você não pode julgar todo mundo. Lá no princípio, quando você pensar o princípio da raiz do partido, gente, isso é outra coisa. Porque, por exemplo, no próprio PSL, você tem gente mais liberal e menos liberal. Eu sou muito liberal na parte econômica. Tem gente que é menos liberal, é mais nacionalista, por exemplo. O próprio presidente. Agora ele está na cartilha do Paulo Guedes, mas ele é um nacionalista. Nacionalista, gosta de estatal, essa coisa toda. O que tem minério, matriz energética, tudo tem que ser do Estado. Então, mas eu acho que dentro do PSDB você tem uma linha mais à esquerda, aí sim, você tem pessoas com resquício do socialismo e uma linha mais liberal. No DEM, não. O DEM, ele veio do PFL, ele veio com aquela coisa mais alinhado a uma direita. Mas tem gente dentro do DEM que tem um alinhamento mais de direita para o centro? Claro que tem. Então, você tem, por exemplo, o Ronaldo Caiado. Eu considero o Ronaldo Caiado um DEM mais à direita. Ele realmente é aquela pessoa meio que TFP, tradição, família e propriedade. Aí você tem algumas pessoas do DEM que já são mais centro. O Rodrigo Maia é mais centro. Até porque ele tem que convergir e conversar com todos os partidos. Então, essa coisa de um partido tem que ser só uma coisa ou só outra é desrespeitar as sensibilidades de um ser humano, porque um partido é feito de gente. As pessoas não precisam pensar igual. Isso não é democracia. Temos 4 minutos, Débora e depois Flávia. Deputada, o presidente Jair Bolsonaro está lá no Japão, deu uma declaração agora há pouco, disse que prefere que o filho Eduardo Bolsonaro permaneça no Brasil para pacificar o PSL, numa referência à indicação dele à Embaixada dos Estados Unidos, que ainda não foi formalizada. Pelo que a senhora está dizendo aqui, não é isso, não é esse o caminho para a pacificação. Pontualmente, o que vai debelar essa crise? Tem espaço para um acordo? Eu acho que tem, sim. Eu acho que tem quando todo mundo baixar a guarda. Eu já me comprometi hoje mais cedo com o povo, não é com político, não é com o Eduardo, não é com ninguém. Prometi baixar um pouquinho a temperatura,
realmente eu me excedi em alguns momentos nessa coisa de Twitter, e estou fazendo a minha meia-culpa aqui. Eu acho que todo mundo tem que entrar no mesmo caminho. Nunca, né, eu e o Eduardo seremos amiguinhos de infância, né? A gente costurou alguns armistícios durante o processo e acho que podemos costurar pelo bem do Brasil um armistício. Não precisamos ser amiguinhos, não precisamos ir ao cinema juntos, não precisamos comer pipoca juntos, não precisamos dividir séries, nada disso. Precisamos lutar pelo país, ponto, só. Para mim, sendo isso, tá ótimo, sai todo mundo no lucro. Flávia. Deputada, a senhora se considera mais bolsonarista ou mais lavajatista? É a um. E a segunda, as mensagens reveladas pelo The Intercept e analisadas em conjunto com o país mostraram o procurador Deltan Dallagnol em situações questionáveis, entre elas planejando lucrar com o nome da Lava Jato em palestras ou até aceitando fazer palestras para entidades ligadas à investigação como a FEBRABAN. A senhora acha, como a exemplo do que falou do caso do ministro e do Queiroz, que o Deltan deveria se afastar da Força Tarefa para não afetar a imagem da Força Tarefa nesse momento? Eu acho que não. Eu confio plenamente no Deltan. Veja, eu sou do Paraná, eu conheço a história desses meninos heróis da Lava Jato, sou 100% Lava Jato, e acho que tentou se destruir a imagem do Deltan de maneira injusta. Não vejo problema em ele sendo procurador e não misturando as coisas dentro da pasta, cobrar por palestra. Isso é absolutamente legal. É absolutamente legal. Até porque algumas das cobranças ele fez doações também, e mesmo que não fizesse, ele não está cometendo ilegalidade nesse processo. Eu, de fato, acredito no Deltan Dallagnol, eu acredito em Sérgio Moro e eu sou 100% lavajatista. Mais que bolsonarista. Olha, o bolsonarismo lá atrás estava mais defensor da Lava Jato do que hoje, né? Então, assim, deu uma clareada nessa defesa. Eu acho que o bolsonarismo tem que se agarrar um pouco mais na defesa da Lava Jato. E aí a gente... Lava-toga, a senhora apoia? Acho que não é o melhor caminho, eu vou te dizer por quê. Se a gente derrubar a PEC da Bengala, que é mais inteligente, a gente, numa lapada, já tira 2, 3. Ao invés de fazer uma lava-toga para tirar um ministro, aí desgasta tudo, aí para a reforma. Eu estou muito preocupada com as reformas. Então, acho que trocar ministros do Supremo nesse momento seria muito bom. Muda a PEC da Bengala, já saem 3 ou até 4 de uma vez. Um pouco uma manobra chavista isso, deputada? Não, claro que não, porque foi aprovada a PEC lá atrás, que todo mundo achou que fosse boa e é ruim. Então, é simplesmente um ajuste na legislação. Quem a senhora acha que o presidente ia escolher na hora de... Perdão, que o presidente ia ouvir na hora de escolher os 3, 4 ministros do Supremo que a senhora advoga que ele tem o direito de poder indicar? Se a PEC da Bengala for derrubada, né? Que eu defendo isso. Assinei, inclusive, tá? Está assinada lá pela derrubada da PEC. Eu não sei. Eu acho que ele vai acabar... A senhora acha mais fácil de ouvir o Sérgio Moro ou ouvir o núcleo familiar, por exemplo? Vamos pegar o exemplo da Procuradoria-Geral da República. Pendeu para o Augusto Aras, que não era exatamente o candidato do Ministério da Justiça. Lavajatista, né? Eu gostaria que o Moro fosse ouvido, mas acho que ele não seria o primeiro da lista a ser ouvido. Ainda que ache que ele será ouvido, ou seria ouvido, hoje, né? Porque cada dia é uma agonia, né? Nós estamos chegando ao fim desta edição do Roda Viva. Eu agradeço muitíssimo a participação do José Alberto Bombig, do Sérgio Roxo, da Flávia Marreiro, do Fábio Zanini, da Débora Freitas e do nosso mestre cartunista, Paulo Caruso. Agradeço, claro, a você que nos acompanhou até agora e muito especialmente a deputada Joyce Hasselmann. Muito obrigada. Obrigada a todos. Desejo, claro, uma ótima noite a quem está nos assistindo, uma excelente semana a todos. E, por favor, não esquece, segunda que vem, nós temos um encontro marcado aqui no Roda Viva às 22 horas. Eu espero vocês. Até lá.